Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 85, de 180. Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Se aspiras a servir. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Afirmaste no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui no capítulo 85, Se aspiras a servir. Esse título, que foi colocado por Emmanuel, ele utilizou a passagem evangélica de Paulo de Tarso, quando escreveu aos Filipenses. Ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Como sempre, Paulo, muito enfático, muito direto. E Emmanuel começa a discorrer dizendo que afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso apresentas cláusulas diversas. Emmanuel também não deixa por menos. Então, muitas vezes nós queremos servir o semelhante,
não é? Queremos trabalhar em prol do semelhante, mas nós temos diversas cláusulas, não é? Eu só posso se for nesse horário, se for naquele, neste dia, não é? Continua dizendo, dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Uma colocação muito interessante, né? Porque muitas vezes pensamos assim, que nós dispomos de poucos recursos para as tarefas materiais, não é? Mas nós esperamos o dinheiro dos outros. Nós ficamos como se fôssemos mensageiros, não é? Para que nós pudéssemos fazer alguma coisa pelos outros. Continua, tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Isto acontece também. Pessoas que se propõem a alfabetizar as pessoas, alfabetizar no sentido de instruir, né, sobre o Evangelho de Jesus, ou sobre a evolução mesmo da própria língua brasileira, né, do português, mas sempre fica dizendo que isso só será ocorrido quando ele terminar um determinado curso. Continua dizendo, mostras pés e braços livres, que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. É muito interessante também. Quer dizer, você está com os braços e os pés livres, não é? E os irmãos estão te aguardando ali para que você vá procurá-los. Mas espera acompanhantes, que provavelmente jamais se decidam. Então, você vai fazer uma visita fraterna para uma pessoa doente, aí você chama uma pessoa amiga para que possam ir juntas. Mas essa nunca acha um dia, uma hora, e aí você não vai, desculpe, a visitar o doente, por exemplo, porque o outro não dispõe de tempo, não é? Continua, relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Então, você tem talentos múltiplos, diversas habilidades, para você cumprir essa abençoada missão de amor entre as pessoas. Mas aí você espera o seu companheiro ir com você, não é? E isto muitas vezes não ocorre. Então, seja você mulher ou seja você homem, independente de seu companheiro querer ir naquilo que você deseja, você vai. Não fique esperando, até porque muitas vezes isso é até uma forma das trevas impedir o seu progresso. Como ele não pode impedir você diretamente, ele impede o seu companheiro, que cria problemas para que você não vá servir aos seus amigos, não é? Continua dizendo, se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, se você já acordou, descobriu que você quer cooperar com Jesus, a afirmativa de Paulo é realmente muito interessante. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o que você tem é suficiente para você fazer qualquer coisa. Não fique choramingando, dizendo
que não faz isso, por aquilo. Faça, faça. Não fique justificando, não é? Continua dizendo, quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Veja bem, então, ele falando estas palavras, escrevendo essas palavras para os seus amigos de Filipenses, da igreja de Filipo, ele estava preso. Olha que coisa! Então Emmanuel começa a dizer, em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Então, no cárcere, a maioria estava revoltada, eram companheiros dele e também presos comuns, não é? Continua dizendo, no entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Olha que coisa interessante. Então, ao invés dele desanimar, diante daquele quadro que ele estava sendo colocado, ele poderia ser contaminado, não é? Muito pelo contrário. Ele deu vida e força e bom ânimo para todos aqueles que ali estavam, não é? E na conclusão, Emmanuel diz, se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então, essa conclusão de Emmanuel é um convite muito sério, porque se você aspiras a servir aos outros, não é? Servindo a ti mesmo, veja bem, porque quando você está servindo os outros, ele está dizendo que você está servindo a si mesmo. E é verdade, porque quanto mais nós fazemos, mais nós estamos ganhando. Por isso que ele diz que servindo a ti mesmo. No reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Quer dizer, não fique fazendo expectativas, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o ano que vem, ou coisa parecida. Comece agora, não é? Pois todo aquele que age com Cristo vive satisfeito. Então tem que agir com Cristo, com o Evangelho dele, e vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então, se você tem essas possibilidades, esses recursos, não fique almejando fazer coisas grandiosas, não é? Ou dependendo de amigos, convide os amigos, mas se eles não forem, comece a obra, não é? É isto que Emmanuel nos incita, para que nós não nos deixemos frear nossas atitudes em prol do próximo por pequenas coisas. Uma lição maravilhosa, sem dúvida, e que nos dá uma reflexão maior ainda. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.